Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente com o nosso canal Pregadores de Bereia. E agora nós estamos lançando uma nova série, algo que vai trazer bastante assunto, e nós vamos fazer algo diferente agora. Nós vamos mais aqui bater um papo, uma conversa aqui juntamente com o Fernando Moreira. Você que já está acostumado aí no nosso canal, já viu vários vídeos, estudos, aí aproximadamente de 30 minutos, 40, de 1 hora e até 1 hora e 20. Agora nós vamos estar batendo um papo aí, vamos procurar sempre os vídeos nossos terem pelo menos aí 20 minutos. E o tema que nós queremos chamar a tua atenção é sobre a reforma. Dia 31 de outubro, nós comemoramos 504 anos da reforma. Vamos falar um pouquinho, então, o que é essa reforma que começou lá em 1517. Na verdade, começou antes, mas foi comemorado, né? Quando aquele precursor, Lutero, colocou as teses na porta da igreja. E a gente vai falar algumas coisas principais que chamaram a atenção, e principalmente, isso aqui você precisa prestar atenção, nós vamos estar fazendo um paralelo da reforma lá de 1517 com os dias atuais do evangelho que nós temos ouvido. Será que nós não estamos, mais uma vez, com a necessidade de revermos o evangelho que temos escutado, que temos visto e ouvido? Então, esse é o nosso bate-papo. Para isso, você precisa clicar aí no nosso like, fazer a inscrição no canal, você que ainda não é inscrito, para que você não perca nenhuma das nossas lives. O que vai acontecer? Acione o sininho e você vai ser informado cada vez que nós colocarmos um novo vídeo como continuação desse tema tão importante. Então, vem comigo. Então, vamos lá. Fernando, primeiramente, obrigado mais uma vez, essa parceria nossa já de anos com relação ao nosso canal Pregadores de Bereia, dentro do Gilberto Muniz, pastor Fernando Moreira, de Belo Horizonte, eu também, Gilberto Muniz, aqui de Curitiba. E nós estaremos, então, dando início a esse tema tão importante, a reforma protestante, que comemoramos aí 504 anos, agora em 2021, no mês de outubro, comemorado aqui no Brasil dia 31. E vamos estar falando sobre esse paralelo, fazermos aí várias situações, apontamentos com relação à reforma e os dias de hoje, o evangelho que nós temos ouvido. Pastor Fernando, o que, então, nós poderíamos conversar aqui, lá do início, o que seria e por que, de repente, houve a necessidade dessa reforma? Quem foram as pessoas envolvidas nessa época? Qual era o contexto que nós, muitas vezes, precisamos entender? Sempre tem um pano de fundo para a gente entender na história quais foram as decisões tão importantes que ocorreram, mas tudo isso tem um porquê. Boa tarde, então, a todos. Nós queremos dar início, então, a essa série de mensagens. Como o pastor Gilberto disse, nós estaremos fazendo de uma forma diferente das mensagens anteriores, e nós queremos enfatizar, como já foi dito também, a importância de você dar sequência, porque nós estaremos, então, falando nesses vídeos um assunto longo, que hoje nós estaremos iniciando. Falar sobre a reforma é falar sobre um período muito difícil que a igreja viveu desde o chamado período da Idade Média, chamado período das trevas, onde a igreja, que foi dominada pela Igreja Católica Romana, desde a queda de Roma até aproximadamente o período de Lutero, a igreja viveu um período muito difícil. E na chamada Igreja Católica Romana, que era a igreja pujante na época, muitas distorções doutrinárias aconteceram e a igreja tinha sobre si o domínio até mesmo do Estado.
a igreja chegou a ter, inclusive, um exército nas suas mãos, tinha domínio, inclusive, da questão política e das questões geopolíticas envolvendo até outros países. E nesse contexto, onde o Papa Leão X, com o intuito de fazer com que a Igreja de São Pedro fosse reconstruída, o Papa, então, enviou um emissário chamado Tetzel para que fossem vendidas indulgências. E a grande questão que fez com que Lutero se levantasse no final, de uma forma veemente, foi a questão da venda das indulgências, que fomos dizer assim, foi o ponto, o ápice, para que Lutero entendesse que era necessário que a igreja fosse reformada. Inicialmente, a intenção de Lutero não era fazer um cisma, nenhum tipo de revolta, mas era fazer com que houvesse um diálogo, um debate. Foi então que, com a questão da venda das indulgências, Lutero ficou muito indignado com essa postura, entendendo que as indulgências eram como se fosse um perdão de pecados através da compra. Seria possível, então, comprar o perdão dos pecados, as almas sairiam do purgatório, que era uma crença que existia na época, e, a partir de então, a Igreja Católica se dizia no direito de vender e comprar o perdão do pecado dos pecados dos fiéis. Então, isso foi chamado de venda de indulgências. Então, quando Lutero viu essa postura extremada, e esse emissário do Papa correndo pela Europa, dizendo que poderia se comprar indulgências, Lutero, então, fez o que ficou chamado na história das suas 95 teses, que foram fixadas na Catedral de Wittenberg, como se fosse um manifesto. Ele fez isso, ele pregou as 95 teses lá, e nesse manifesto das suas 95 teses, o Papa, na época, a Igreja Romana, viu isso como se fosse uma afronta, e então começou o movimento da reforma. E aí nós vamos ver o desenrolar de vários outros reformadores que aderiram ao movimento, a história é longa, mas, basicamente, as 95 teses de Lutero, se a gente fizer uma leitura, nós vamos perceber que a maioria das teses de Lutero eram teses contra a questão da venda das indulgências, porque, como eu disse, a Igreja havia mergulhado em uma série muito grande de heresias, muito distorções doutrinárias, mas o ponto nefrálgico, o ponto mais importante que Lutero se revoltou foi com a questão das indulgências. Então, nas 95 teses, foram enfatizadas, de uma maneira, a maioria das teses de Lutero, uma luta contra essa questão das indulgências. Ok. Pastor, importante, né, a gente salientar dessa época que a igreja estava muito associada ao Estado, ao poder, principalmente político, né, de toda decisão. E a gente, muitas vezes, porque a nossa intenção aqui, a cada momento que a gente vai estar contando aqui da história, fazendo sempre um paralelo dos dias de hoje, como que muitas vezes, não só hoje, mas em todo momento da história, né? Qual é o papel da igreja, muitas vezes até com relação ao Estado, e quando a gente fala o Estado, a questão do governo, daí que envolve também a política, né? Porque o Papa, naquela época, como o principal líder da igreja, né, o cabeça, vamos dizer assim, é que trazia toda a influência para a própria sociedade, como alguém que ocupava quase ali um cargo de um rei, não é verdade? De um eminente, de alguém que tinha ali a sua voz como algo muito decisória, com peso mesmo para poder tratar tantas questões que envolvia a sociedade da época, não é mesmo? Na verdade, por volta do ano 700, houve a criação do Sacro Império Romano, porque, na verdade, o Império Romano, por volta de 400 e pouco, caiu,
e o Império Romano, então, se enfraqueceu, e o que houve foi um fortalecimento da Igreja. E a Igreja Romana foi usada como que um agente de união político, chegando ao ápice de por volta de 1300, 1200 por aí, depois de Cristo, da Igreja Católica Romana possuir um exército e ter, então, um domínio muito grande sobre o Estado e ter aquilo que nós chamamos de um casamento entre Estado e Igreja Estado.